pessoal entrando, show de bola. Então Obrigada, tá, Emily. o tema de hoje, tá? É medo, né? Os medos, né? Vamos falar sobre os medos em geral, é que nem eu disse no início ali. Boa noite, Karine, tá entrando aí conosco. Obrigada, Karine. É, que nem eu disse ali no início, é um assunto que a gente vai trazer que vai abranger tanto o adulto quanto o adolescente e a criança, né? Vamos pegar num todo, tá? E eu preparei para hoje, tá? Como eu sempre trago uma pesquisa. Boa noite, Marcos. Obrigada, Obrigado Márcia. pela presença aí. Que eu sempre trago para o nosso bate-papo. Volmar, obrigado pela presença. Eu Boa sempre trago noite, para o nosso Vilmar. bate-papo uma pesquisa que traga, né, para a gente ter uma ideia desse assunto, o quanto ele abrange na população. Né? Por isso que eu gosto sempre de trazer uma pesquisa sempre embasada, né, para a gente começar o Boa nosso noite. debate Boa noite, partindo. Márcia. Boa noite, boa noite. A gente começar partindo de um ponto. Né? Então, Márcio Doring, obrigado. Márcia Doring, obrigado Márcia, por obrigada, entrar. Márcia. E assim, ó, como eu disse, eu vou trazer uma pesquisa que fala sobre o medo, que é até do Ibope, tá? Que ela revelou que aproximadamente 35% da nossa população brasileira é afetada de algum tipo de medo significativo. Isso é bem relevante, né? Uma porcentagem bem alta para uma população como a nossa. Isso que a gente pegou só Brasil, eu trouxe só Brasil. Mas se a gente for ampliar para o mundo, a porcentagem com certeza é maior. Porque não adianta, todos sofrem algum tipo de medo, né? Consideram ter algum tipo de medo. Então, para começar, tá? Eu vou te trazer uma perguntinha básica, né, de sempre, que é assim, ó. Para te nos explicar o que é o medo e como ele se manifesta nas pessoas. Arthur, eu vou te dizer uma coisa assim, ó, a respeito do como explicar o medo e como ele se manifesta, eu vou deixar para o final e vou te dizer por quê. Porque eu quero desmistificar muita coisa que tem atrás do medo aí. Desmistificar o medo? É. Bom, fica à vontade, tu que manda. No final, porque isso vai ter muita gente se surpreendendo o que é e qual é a função do medo. Tá, O porquê. mas então mais pro final tu vai me responder, então. Vou te responder. Ó, eu não vou Vamos, esquecer. primeiro nós vamos falar sobre ele, tá? Tá, Amanda, tá, obrigada. Primeiro nós Amanda? vamos falar sobre ele, depois a gente vai, eu quero te dizer o como que ele se manifesta, tá? Tá bom, tu que sabe. Então a palavra é para ti. Tá? Pode deixar. Tá. Então assim, ó, então eu vou partir para outra pergunta, Tá. tá? Existem medos mais comuns e outros mais incomuns entre as pessoas? E tu tem como dizer quais seriam eles? Sim. O medo do escuro, o medo de dirigir, o medo de errar, o medo de como eu vou me expressar perante as pessoas, o medo de falhar, de morrer. Então, todos são os medos medo de elevador, medo de ficar sozinho. Eu botei uma caixinha de pergunta e foram mais ou menos esses medos assim que o pessoal foi me respondendo. E Sim. são muito comuns entre as pessoas. Medo de Até vento, eu, medos. Como... até eu dei uma olhada a respeito de alguns medos mais comuns e também entra aqueles. E até um que me chamou a atenção foi que falava até da fobia social, que era o medo de interagir com as pessoas. E diz Sim, que esse era o maior medo entre todos. Né? Até me sim, chamou bastante atenção, porque fiquei bem curioso, porque fala que todos têm algum medo para interagir, seja com relacionamento, principalmente ao público. Né? Então, desses medos, pelo menos é o que ele pensava mais, que tipo assim, abrange mais pessoas. Né? sim. E assim, ó, dentro desses medos que tu citou, né?
esse medo que eu te falei, de interação, né? Como é que tu recebe este medo da interação, que as pessoas têm medo de interagir com as outras, né? O que a terapia pode ajudar essa pessoa, assim, com esse medo de interação? Claro, a gente vai citar outros medos. É que esse aí me chamou a atenção porque disseram que é um medo que atinge, bem dizer, todos, né? A grande maioria da população. Tu tem como me dizer? Atinge, tanto é que, principalmente os adolescentes também, eles têm medo de interagir, principalmente com as pessoas que eles não conhecem. Por quê? Isso se torna mais a falta da tua insegurança, a tua insegurança própria, tá? Por quê? Porque simplesmente, lá na nossa infância, era dito assim, e ainda a gente ouve muito isso, a gente escuta bastante pais falando para os filhos, não falem com pessoas estranhas, né? Então, tudo que é estranho, eu vou repelir. Tu bloqueia. Só que a gente fala, diz assim, ó, pessoas estranhas, por que tu não pode falar com pessoas estranhas? Que elas podem te dar alguma coisa, elas podem te fazer mal. Nicole, obrigada, Nicole. Elas podem te fazer mal, elas podem te fazer algum tipo de algo contra, né? Só que a gente esquece de dizer para a criança também, Max, obrigada, Max. Obrigado, Max. Boa noite. A gente esquece de dizer para as crianças que familiar também pode causar mal para as crianças. Por que eu te digo isso? Porque muitas vezes acontece... Cauane, obrigada, Cauane. Por que acontece isso? Porque no momento a pedofilia muitas vezes é dentro do contexto familiar. O abuso, não só a pedofilia, mas algum tipo de abuso, né? Também é um tipo de abuso, né? A parte da pedofilia. Mas eu quero te dizer também os maus tratos. Boa noite. Obrigado, Charles. Ó, entende? Então, isso aí é muito perigoso dizer para a criança por que eu não digo para ela assim, ó, cuidado com as pessoas da rua, mas que tu não receba nada, que tu não chegue perto de carro, estranho. Que tu não chegue perto de... Então, quando alguém se aproximar de ti, sai fora, né? Porque, por causa disso. Amanhã ou depois eu vou crescer e vou ter medo de pessoas estranhas. E aí eu vou ter medo de me comunicar, eu vou ter medo de me expressar, eu vou ter medo de interagir. Porque eu já criei um bloqueio com o que é diferente. Tudo que é diferente para mim é ruim, então eu vou repelir. Claro, aí vem a dificuldade de se manifestar perante a outras pessoas. Exatamente. Isso pode influenciar até nas relações pessoais, né? Totalmente, sim. Porque esses dias eu fui fazer uma palestra, né? E os adolescentes diziam que tinha medo de se comunicar com os colegas diferentes por medo de como eles iriam ser recebidos. Sim. Isso é bem complicado, né? E são traumatizações que vêm muitas vezes de dentro de casa, né? Porque, sim, tu tem que orientar o teu filho. Tu tem que orientar e dizer, olha, cuidado, né? Tu tem que ter determinados cuidados lá na rua. O que tu for fazer, né? Tu sai de dentro de casa. Porque a gente não sabe, o mundo de hoje, ele é realmente perigoso. Entende? Claro. Só que tu tem que mostrar uma coisa assim, ó, a tua segurança, a forma de como que tu vai se defender. Tu vai ver algo estranho, porque assim, nós temos os nossos sentidos. Primeiro é a visão, depois vem o sentimento. E depois vem a minha emoção, e depois vem a minha atitude. O que eu vou tomar? Porque tudo, e é muito rápido. Se chegar um carro perto de mim, o que eu vou fazer? Eu vou me afastar. Claro. É o que nós devemos orientar nossos filhos. Não chegue perto de carro estranho, né? Mas eu chegar a dizer assim, ó, não fala com estranho, não isso, não aquele outro. Amanhã ou depois
ele vai se tornar uma pessoa que vai ser insegura. Sim, vai ter medo do diferente, né? Medo do diferente, medo do que, como não está no meu convívio, então todo mundo é ameaça. Que assim, ó, existem diferenças entre os medos da criança, do adolescente e do adulto? Tem essa diferença? Sim, e vamos desmistificar mais alguma coisa aí. A criança não tem medo. A criança é um ser, o único ser que não tem medo é a criança. O único medo que ela nasce é com medo de barulho. Tá? O que acontece com a criança? Por que a criança não tem medo? Porque ela deixa a essência dela se expressar. A criança, ela é livre, ela é ela, tá? Sim. O que causa o medo? É imposto quando os pais não têm autoridade pela voz. O sim e o não. Como assim? Não vai lá, porque lá o homem do saco vai te pegar. Ah, sim, sim. Não vai lá, porque lá tem a bruxa malvada. Se eu me determinar e olhar e dizer assim, ó, tu não vai, por quê? Porque lá tá escuro e tu pode cair. Tu não vai, por quê? Por causa que lá vai te causar alguma coisa. E eu que tô dizendo. No momento que eu tenho autoridade sobre o meu filho, Claro. e eu digo não, e eu digo o meu sim, e mantenho ele, é ele que vai educar, eu não preciso nunca mais, obrigada, Mati, eu não preciso nunca mais pôr medo em cima do meu filho ou da minha filha. Até voltando um pouquinho ali, o Omar botou ali um comentário assim, que é algo que também amedronta muitas pessoas, que é assim, ó, é muito golpe, tem muito sequestro, né? Então, assim, a gente, pai, mãe, a gente fica, né, com medo dessas relações, né, desse contato com estranhos também por isso, né? Voltando um pouquinho naquele assunto da outra pergunta, né? Mas essa questão agora voltando a essa que falou do medo, é como se terceirizasse para o pobre do velho de saco, né? Tu não vai dar ordem pro teu filho, mas tu vai terceirizar pro pobre do velho de saco, tá ali, né? Da dele. Obrigada, Kelly. Por quê? Porque quando eu não tenho autoridade sobre o meu filho, o que eu faço? Eu coloco, vou chamar teu pai, vou chamar fulano, vou chamar ciclano. Mas e aí? Onde é que eu fico? Sim. Cadê a Qual tua é a minha autoridade? autoridade? Então, começando aí, eu já não estou sabendo ser pai e nem mãe. Claro. Se eu terceirizar a minha voz. Mas voltando ao assunto lá do... Como é que é o nome dele? Volmar. O Volmar tem toda razão. Ele tem toda razão de estar dizendo isso, porque a gente diz mesmo, né? Não chega perto de carro estranho. Exatamente. A gente precisa falar isso para os nossos filhos até pelos dias de hoje, né? Como ele disse, sequestro e coisas, né? Sempre, isso aí é a orientação básica. Mas sempre orientar assim, ó, chegou um carro estranho, parou, o que a criança vai fazer? Ela vai olhar e vai repelir, porque a criança, a partir dos 11, 12 anos, já começa a olhar coisas diferentes quando o movimento está diferente. Claro. Eu sei Tem a percepção, né? Adolescente, mas a criança está lá brincando, não está nem aí para nada, porque eles estão assim, no mundo da lua, sempre no mundo da lua, né? Acontece as coisas e a gente nem fica sabendo o que é, né? Claro. Mas sempre dando uma orientadinha, ó, parou, se afasta. Chegou alguém para pedir informação, que geralmente acontece, né? Vão pedir informação para uma criança, ó, cuidado, né? Geralmente é para um adulto, é para um local, estabelecimento de comércio, né? Sempre alguém vai orientar, mas seguindo sempre a linha de raciocínio, né? Ó, cuidado. Mas isso não quer dizer que tu não pode falar, é que tu não possa. Mas toma cuidado. Com mais pessoas, não fica sozinho num ambiente só. Até gente assim, ó, queria falar para quem tá na live aí, se quiser deixar no comentário aí, até é importante,
Deixa um medo que tu sinta, deixa para nós aí, deixa um medo que tu esteja sentindo, ou que te assombre durante, ou que te assombrou a tua adolescência, quando era criança, ou ainda te assombra até hoje. Pode deixar aí nos comentários, deixei para a gente debater também, a gente vamos debatendo junto aí, traz para nós que a gente vai trazendo para o debate. Como os medos se desenvolvem e se eles são adquiridos ou inatos. O medo, ele é assim, ó. Vamos botar no geral, tá? O medo é aprendido. O medo, quanto mais eu der energia para ele, mais ele vai crescer. Sim. Eu tenho, vamos supor, medo de fracassar, tá? Quanto mais eu achar de assim, tudo que eu fizer, eu tenho medo, esse medo vai me trazer consequência e vai me paralisar. Matheus, obrigada, Matheus. Boa noite. Entende? Esse medo vai me paralisar. Então, quanto mais eu der ênfase para aquele medo, mais ele vai crescer, ele vai se tornar como se fosse um monstro para mim. Sim. Entende? É. E o medo, não pode falar. O medo, né? Quanto mais energia eu pôr, eu vou ficar inseguro. Então, sim, o medo nada mais é a minha insegurança, né? Sim. Então, na verdade, eles são adquiridos, eles não vêm com a gente, no caso, né? E isso também é interessante. É a pergunta lá de cima que eu estou me segurando para falar. Aquela lá eu tô encucado ainda. Tu quer responder ela agora para nós? Qual é o medo de vocês? Eu quero que o pessoal, qual é o medo de vocês? Qual é o medo que ainda percorre junto com vocês? Qual é o tipo de medo que vocês têm? Porque algum medo vocês devem ter. Bota para nós aí para a gente debater aí. Tu quer responder aquela perguntinha lá de cima ou quer deixar para mais um pouquinho pro final? Vamos deixar mais um pouquinho. Vamos deixar um pouco curioso. Tá certo. Então então vou te trazer uma outra que eu tenho aqui. Boa noite, Lilian. Obrigada, Lilian. Isso aqui é um ponto que eu acho assim que pode ser interessante. Eu não consigo dormir sozinho. Essa aí é um medo interessante. Assim, ó, como é que esses medos, os medos, no caso, eles podem afetar a vida cotidiana das pessoas? Eles paralisam. O medo paralisa. O medo te rompe. Porque assim, ó, o que nós temos? Nós temos aquela parte onde eu vou para a luta. Não consegui realizar os seus sonhos. Muito bom, tá? Aí tu... Tá. A gente debate aí depois. Responde essa aí, que a gente debate depois. Tá. De não realizar os sonhos. Isso. Eu vou trazer. Faz assim, ó. Tu responde essa aí e eu vou separando aqui os medos e aí eu vou te trazendo ele e tu vai nos clareando as ideias aqui. Tá. Tem medo. Tá, eu vou te fazer. Só vou pegar o gancho do Matheus aqui. Matheus, eu sei que tu tá de sacanagem, mas isso aí é medo de outras pessoas também. Eu vou dizer assim, ó. Eu vou fazer um teste aqui, tá? Tá. Tem a impressora aqui, não tem? Tem. Tem os quadros aqui, né? Isso. Tá. Tem a estante ali, não tem? Sim. Tem tudo aqui, eu tô te mostrando, né? Sim. Tem as flores, tá? A cadeira. Tá, só vou fazer um teste aqui, ó, para que outras pessoas também tenham medo de escuro, porque me falaram hoje, tá? Mas eu só vou fazer um teste. Mudou alguma coisa? Não. Por que ter medo de escuro? Ele não vai mudar nada, é só a falta da luz.
Ele não vai te trazer nada. Isso foi dito lá na infância. Mas deixa para depois. Vamos pegar o gancho do não realizar os sonhos. Isso. Meta. Eu vou te dizer assim, Mariana. Quando a gente tem um sonho e a gente sabe que é aquilo ali e a gente se permite a viver, tu não vai ter medo de viver o teu sonho. Ninguém. O que que tu vai escutar para que façam com que tu tenha medo? Ah, tu não vai dar certo. Palavras negativas. Tu tá viajando. Essas são as palavras que eu escutei, tá? E de pessoas bem próximas. Que tu não ia conseguir, não ia... Ah, bobagem isso aí. Tu tá se achando. Só simplesmente diz assim, ó. Pega cada palavra dessa, internaliza e diz assim: eu não sou nada de crítica. Crítica não me define. O que me define é o meu querer. E se eu quero, eu vou atrás e vou me permitir. Tá? Acho que respondi. É se permitir realizar o seu sonho, né? Permitir. Esse é. E não, assim, ó, tu vai ser difícil? Vai ter contratempos neste meio? Vai ter sim, tá? Mas se tu focar naquilo que tu quer e dizer assim, ó, sempre eu pedia para Deus, eu dizia, a única pessoa que não vai fazer com que eu desista é Deus. Por quê? Porque eu vim dele e através dele que eu vou dar os meus frutos. E hoje eu digo, se eu disser que eu sou funcionária de Deus. E eu não tenho vergonha de dizer isso. Sim. É aquela coisa assim, não deixar com que o externo influencie na tua vontade, nos teus querer, né, no realizar os teus sonhos, né? Porque é que nem diz aquilo, para puxar para baixo tem muita gente. Tem. Agora, para te levar para frente, são poucos. É que a gente conversa muito até no off, que é assim, ó, tu tem que ter pessoas que são vela na tua vida, não âncoras. Sim. Pessoas âncoras, elas te puxam para baixo e te afundam. Pessoas velas, elas te levam para frente. Então, procura filtrar o teu redor, né? Quem está ao teu redor, né? Procura botar na balança, essa pessoa está agregando, não agrega, sabe? Essas pessoas que no meu convívio, o que elas falam realmente é para me ajudar a impulsionar para frente ou é para me puxar para baixo? Isso é muito importante, porque faz toda a diferença. O teu externo também, ele influencia, né? Ele tem algum peso. Influencia. Então, traz para o teu redor pessoas que vão agregar, sabe? Que pensam como tu, assim, de ir para frente, né? De querer realmente, né, o teu bem. Não simplesmente estar ali, né? Vamos botar assim, não é agorando, mas tipo assim, te puxando para baixo, sabe? Então, é aquela coisa assim, ó, pensa assim, ó, eu quero uma vela ou eu quero uma âncora para minha vida? Esse é o ponto de se perguntar. E mais uma coisa, mais uma coisa. Quando a gente tem um sonho, procura não digo se espelhar, tá? Porque ninguém é igual a ninguém. Cada um é único, cada um faz conforme tá nas tuas possibilidades, tá? Mas assim, ó, sempre palavras pessimistas, Exatamente. Sempre foca naquela pessoa que tu se inspira. Sempre tem alguém que vai te inspirar a ser aquilo que tu quer ser, tá? Escolhe, olha e diz assim, eu tenho habilidade para determinada coisa. Professora, olha e se inspira numa professora que tu acha assim, ó, show de bola e vai. Sim. Obrigada, Luciano. Boa noite, Luciano. Assim, ó, até eu puxando uns comentários aqui sobre os medos, né? O Volmar coloca ali que é um medo que eu também tenho, né? Que o meu time do coração caia. Ai, eu não tô...
Aí reza. Ah, esse é o medo que eu tenho também, tá? Só assim, ó, Léo, não entendi, tu botou ele pior que isso que ele falou é verdade. Que ele quem? Seria o comentário de cima ou seria o do medo do escuro? Só bota para mim que eu não entendi muito bem o que tu quis dizer ali, que é a dificuldade que está passando com ele, tá? Mas seguindo, assim, ó, com relação até que a gente não acabou não entrando na pergunta, a gente foi mais para os comentários. Eu vou te refazer a pergunta para a gente voltar naquele tema que eu achei bem interessante. Que é assim, ó, que esses medos, como é que eles afetam a nossa vida? Né? Do escuro, Até o Léo medo do botou. escuro. Isso, medo do escuro. Tá? É a questão do medo do escuro. Tá certo. Obrigado, Léo. Que a gente entrou um pouquinho no assunto e do fim a gente acabou entrando na parte dos comentários. Que é assim, ó, esses medos, como é que eles afetam na nossa vida cotidiana? Seja o medo do escuro ali, o medo dos sonhos, né, de não conseguir realizar seus sonhos, né? Tem muita gente que tem medo de dirigir, tem medo de altura, sabe? O que isso influencia na tua vida cotidiana, no teu dia a dia? E eu vou te dizer assim, ó, o medo, a única coisa, começando pelo medo, tanto do escuro quanto... Porque o escuro é a falta da luz. O medo de altura, eu não vou me jogar de cima de nada. Então, assim, ó, vê o que tá rolando, tá? Assim, no teu presente. O que é o teu presente agora? Se eu tiver frente a alguém que ele vai me assaltar, este medo é presente. Sim. Tá? Esse medo é real. Mas o medo de escuro não é real. O medo de altura não é real. O medo de dirigir. Quem tem medo de dirigir, tem medo de dirigir a sua própria vida, sabia disso? Que interessante. Quem tem medo de dirigir, tem medo de dirigir a sua própria vida. Por quê? Porque quando eu pego uma direção, eu sei para onde eu vou. No momento da minha vida, que eu pego e digo assim, ó, eu escolhi ser terapeuta, eu tô dirigindo para que lado? Para o psicológico das pessoas. Tu entende? Onde eu quero, o meu objetivo é ajudar. Então, Sim. é isso que é a minha direção como terapeuta. Orientar, ajudar, pegar da mão da pessoa e dizer, vem cá que eu te ajudo. Sim. E quando eu não sei para que direção eu vou, para qualquer lugar serve. Alice no País das Maravilhas. Entendeu? Sim. É isso que Sim. acontece. Tá. Quando eu não sei dirigir, qualquer lugar serve. Então, tu quis dizer que o medo não existe. Posso voltar? Posso voltar? Tá, peraí, volta, segura. Tá. Essa aí a gente vai lá pro final. Deixa assim, deixa cá. Ai, medo Ali, de ó. serpente. Ah, não, Max, aí tu me Medo de falou. serpente. Ó, Tu não vai foge. poder. Eu vou te dizer, eu tenho medo também de serpente, sabe? Esse aí, olha, eu vejo a cobra, me sumo. Ai, Max, tem uma hora pra ti. Não, mas é verdade, esse medo eu também tenho. Olha, e me paralisa, Pensa, né, Lili? Eu penso ter medo de quem não tem, menino. Tá louco? Max, aí faz assim, ó. Tu viu, ó, e... Boa noite, Dênia, Dênia, obrigada, Dênia. Boa noite. Gente, vai botando seus medos aí. Para quem está entrando agora, muito obrigado. Tá? Uma boa noite para quem está entrando. Para quem já está aí, obrigado também por estar junto conosco. Coloque seus medos aí, que nos ajuda aí debatendo também, tirando até as dúvidas, né? Que nem foi a questão dos sonhos ali. A gente já vai desmistificando, como a própria Lu disse ali, algumas coisas. Porque às vezes a gente tem uma ideia que seja algo, nossa, extraordinário, e não é. Então, vai botando medo aí. E assim, ó, agora me desequilibrou. Pô, não deu para ver você ao vivo. Não deu para ver ao vivo. Ah, não. Eu ao vivo, mas eu tô ao vivo. Eu tô ao vivo. Assim, ó. Até me perdi depois dessa. Aqui, ó. Uma coisa.
Ah, abraço, meu velho. Não vai conseguir ficar, não, beleza. Depois eu boto ela gravada ali no meu Instagram, tá? Não te preocupe. Ah, Lilian, não vou falar dos meus medos porque vai dar medo em vocês. Não, a gente não tem Vem medo que de a gente nada. ajuda. Ah, vem que a gente mata no peito e sai jogando. A gente te Ah, ajuda, assim, ó. Lilian. Te pego da mão. Ah, e eu tenho uma terapeuta, ela pode te puxar pela mão e te ajudar sem problema aí, ó. Viu? Ainda grátis ainda aqui, ó, ao vivo, ó. Mas assim, ó, uma coisa, um detalhe desses medos, tá? Que tu disse, da questão deles não, vamos botar assim, eles não existirem, vamos botar assim. Mas quando é que Obrigada, esse medo, Denis. quando é que esse medo, tipo assim, ele atravessa aquela linha e se transforma numa fobia? Ah, pois é. Quando eu dou muita energia, quando eu coloco toda a minha energia perante aquele medo ali, tá? Por quê? Porque ele vai me paralisar. Muito obrigada, Deiner. Assim, ó, foi a melhor Obrigado. escolha que eu fiz. Pode ter certeza. Viu? E assim, por quê? Porque tudo que me trava. Se esse medo me trava, é porque ele está me prejudicando. Se ele está me prejudicando, ele já deixou de ser um medo qualquer. Ele já passou a ser um medo mais fundo que já virou lá no meu psicológico. Obrigada, Denner. Para ti Obrigado, Dê. também, parabéns pela pessoa que tu é, viu? Tá? Esse sim, esse é gente boa. Entende? Então, são coisas assim que a gente sempre tem que cuidar. Até que ponto eu não vou dar bola para esse medo que eu tenho? Sim. Porque daí ele te paralisa, né? Que nem tu disse, ele acaba te Paralisa, paralisando. o medo paralisa. E aí Sim, trava, aí vai, na verdade, volta aquela questão da influência na vida, porque daí ele vai paralisar e tu não vai conseguir viver normalmente, né? Ele vai te sim. levar para um lado ruim. Porque aí já vai virar transtorno psicológico, aí já vai virar uma fobia, né? Sim, Aí já vai começar a fazer com que eu não vá em determinados lugares. Então aí já sim, começa a ser como se fosse um monstro. Aí eu já estou criando, né, uma coisa a mais. claro. Aí entra naquelas coisas da claustrofobia, que é o medo de ficar preso Exatamente, no ambiente fechado, a aracnofobia, que é medo da aranha, né? também. Né? Sim, Mas aí entra em N fobias, mas aí é aquele limite que o medo ultrapassa e aí ele se torna realmente algo que interfere totalmente na tua vida, né? E aí ele se sim, sim. torna um medo absurdo. E assim, Lu, quando é que uma pessoa ela identifica que os seus medos estão se tornando problemáticos ou limitantes na sua vida? E qual é o momento adequado para procurar ajuda profissional? É aí que Na a tua gente visão. diz, quando ele começa a virar um pânico, quando ele começa a virar fobia, quando eu começo a ter falta de ar, ansiedade, então tudo isso já vai tendo, já começa a procurar ajuda. Porque o medo paralisa, como a gente disse, né? E ele causa um transtorno emocional muito grande. Sim, Principalmente em adolescentes, que aí começa a não ter. Aí ele já. A escola já não é mais um centro onde ele gostaria de estar, perto sim, de pessoas, sair de casa. Então, o lugar que deixa ele mais tranquilo é dentro de casa. Aí ele não vai claro. querer ir para lugar nenhum. E não é só adolescentes, são adultos também. Era isso que eu ia te perguntar, se tem uma faixa etária que isso pode ser mais pesado, vamos botar assim, ou se pega em todas, né? Na verdade mesmo, o que acontece? Porque o meu meio, a forma que. Vou falar de criança, como essa pergunta já foi, e vamos resgatar ela um pouquinho. Assim, ó, a criança,
A criança não, ela nasce sem medo. Ela, a única coisa que tem é medo de barulho, tá? Ela tem medo de barulho. Aí, então, assim, ó, eu sou mãe e eu tô cuidando. E no momento que eu começo a me desesperar por causa do vento, a criança passa a ter medo de vento. Uhum. Ai, eu tenho medo, meu Deus, vai vir alguém que pode me assaltar. A criança vai começar a ter medos. Então, ela não tinha, ela passou a ter. A gente não nasce doente, a gente fica doente. Esses medos são absorvidos pelos pais, dos pais, no caso. E isso, os pais ou as pessoas ao redor, porque Exato, aí tem os cuidadores, né? Sim. E até mesmo a própria criança na fase escolar, ela pode também adquirir algum medo de um amiguinho que tenha medo também, né? Pode sim. Eles são uma esponjinha, né? Eles vão absorvendo as coisas. Sim, sim. Tanto bom quanto ruim. Mas e aí vai moldando, né? Tanto a coragem quanto os medos, né? Que aí vai virar pânico. Esse medo vai virar pânico. Esse medo vai começar a me travar. E se no momento que me trava, olha, eu já posso pedir ajuda que não tá legal isso aí. E até os pais, quando identificarem isso, procurar ajuda para os seus filhos também, né? Sim, sim. Não só porque muitas vezes a criança não vai saber o que está acontecendo dentro dela ali. Né? Tá acontecendo aquele turbilhão, e aí os pais estão identificando, se tu identificou que tem alguma coisa que vai além da normalidade, que é algo que aí que nem tu disse, se torna um pânico, né? Volta, né? E faz. Para aí, vamos ver agora. Aí. Será que tá melhor? Acho que agora sim. O enquadramento melhorou. Obrigado, Moba. Obrigado pela dica aí. E assim, isso aí, vai falando, que aí aqui no meu tá tranquilo. Aqui não a gente vai se moldando conforme vocês estão falando aí. Até se o som, quando tiver o som ruim, ou tiver caído alguma coisa assim, informa pra gente aí, que a gente vai ajustando aqui. Porque às vezes o Instagram dá umas quedinhas assim, aí pra gente ficar sabendo, tá? Mas assim, ó, até o pessoal que tá aí na live com a gente vai brigadão mesmo, tem bastante gente conosco desde o início aí, vai, te agradece de coração, sabe, pela interação de vocês, por tudo, né? Deixa aí mais, quem não botou seus medos, vai botando aí, bota os medos para nós debater aí, tá? Traz para nós aí, vem com a gente. E assim, Lu, agora eu vou entrar um pouco mais na tua área, tá? Na terapia, tá? Que aí a gente já abrangeu, pegou a parte de um todo, os medos. Dentro da tua área, tá? Quais são as abordagens mais eficazes para tratar os medos e fobias? Assim, ó, jamais eu vou ignorar, mesmo sabendo de onde eles vêm, tá? Por quê? Porque tu vem com a tua queixa, eu vou ignorar ela, porque tu é que tá com o probleminha ali, tá? E o que que eu faço? Eu vou lá na origem. O que que é? É isso. Então, existem técnicas de como eu chegar lá na origem e trabalhar. Descobri, é isso aqui. Então, nós vamos trabalhar a mudança de ótica, a mudança de forma dela ver este medo que ela criou. Eu sempre trago a parte de como a forma para ela deixar... Como é que eu vou te explicar assim, ó? Ela vê o medo e com essa técnica que eu vejo com o trabalho, para ela fazer dessa forma, entendeu? Dela olhar e reverter essa situação a favor dela. Claro. No caso... Sim. Sim, não, é isso aí. É assim que eu trabalho. Eu vou lá na origem. Primeira coisa, o que causou, da onde veio, e nós vamos tratar. Porque daí entra naquela dos gatilhos, né? Qual foi o gatilho que despertou este medo? Né? Aonde a origem... Agora eu vou responder o porquê. O que é o medo. Eu já ia... Essa eu já ia te trazer agora, já. Mas, né... Porque é aquela pergunta lá do início, tá? Que eu pedi para te explicar o que é o medo e como ele se manifestava. Tá? E tu disse para mim... Cacá. Obrigado. E aí tu disse para mim que ia responder depois. Então,
A hora é agora. Tá. Então, vamos lá. O medo é uma construção mental. O medo não existe. Aí me Ele quebrasse. é criado. O medo é criado, ele é uma construção mental. E o que que isso significa? Todo medo é insegurança que nós temos. São desculpa que nós damos para aquilo que eu não quero sair do lugar. Tcharam! Quando eu não quero sair do Como é que lugar... é? Só repete que trancou um pouquinho. Deu uma travadinha na questão quando tu parou na insegurança. Tá. Só dá uma repetidinha. Medo. Viu, Lilian? Viu? Medo é insegurança. São desculpa que nós damos para aquele fato para que eu não saia do lugar. Esse é o medo. É a famosa desculpa furada para não fazer as coisas. É a famosa desculpa furada. Todo o nosso medo está relacionado a alguém. Ele é simplesmente um personagem. Pronto, acabou. Beijo. Aí tu tá quebrando a banca daí. Sério, o medo não existe. Eles são... Assim, ó, tu quer ter clareza do teu medo? Faz um exercício. Fecha os teus olhos e coloca o teu medo como se fosse uma fotografia, tá? Tá. Aí tu vai olhar e vai dizer assim, ó. Pegou o teu medo? Peguei. Tá. É uma foto. Tu tá incluída nesta foto, tá? Tá. Tu vai ver. Isso aí serve para todos. A roupa que tu tá usando. Quantas pessoas tem no ambiente? Tu consegue ver? Sim. O que está acontecendo aí? Falo? Não precisa falar. Tá. Agora, imagina uma pessoa. Qual a pessoa que te remete este medo? A primeira pessoa que vier, o primeiro nome que vier na tua cabeça é... Veio tantos. Não, tem que ser um só. Tá. Agora tu vai transformar essa pessoa, neste medo que tu tens. Tu consegue transformar essa pessoa no teu medo? Sim. Tá. Agora, mais ou menos, né? Não fica bem claro. Não fica claro. Porque o medo não existe. Não fica claro. Não fica. Não ficou nada claro. Não, nada vai ficar claro. Porque o medo não existe. Tá, então eu posso encarar as cobras de boa. A cobra existe. Sai. Corre dela. Pega tu e o Max e ó. Então eu e o Max vou começar a dar soco nas cobras já. Mas é que cobra existe, né? E a gente sabe. Só uma coisa, tu tem medo de cobra. Por que tu tem medo de cobra? Porque pra mim ela é muito venenosa. Tá, e alguma vez tu Nunca tive soube tu... contato. Nunca tive contato. Isso é o que te dizem. É o que eu vejo. Mas nunca vi ela, assim, nunca vi ela. Né? Mas eu nunca vi a cobra assim, né? Mas o que eu sei dela
Eu vi, na verdade, vi assim, ó, muito pouco, uma vez um pedaço de uma assim, que escorreu pro mato, né? Mas ver frente a frente, nunca. Mas é isso aí que eu te digo, Arthur. São coisas que te falam e aí tu acredita. O que ele falou? Aqui, ó. Até assim, o Volmar até faz uma pergunta aqui que eu acho que é para ti, é endereçada para ti, ó. Se tu trata pessoas que têm depressão, e como faz para tirar essas pessoas da depressão? Sim, sim. Eu cuido de pessoas que têm depressão, sim. E como eu faço é através das sessões terapêuticas. E Depois, se até tu vou. quiser. Sim, Oi? pode falar. Pode falar, pode falar. Pode falar. Pode falar que eu vou lendo. Deixa que eu vou lendo Tá. aqui. Não, até eu ia dizer para ele, se qualquer coisa, se ele tiver interesse, que ele entrasse em contato, que Sim. aí a gente Volmar a pode gente até entrar em, Volmar pode até entrar em contato comigo se quiser, tá? Eu tenho a agenda dela aqui, todos os contatos direitinho, né? Até porque ele é meu amigo ali no grupo ali. Se quiser, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, me manda mensagem beleza. ali que eu te explico direitinho como é que funciona, né? O que abrange, valores, tudo direitinho, a gente conversa ali, pode ficar bem tranquilo. E é bem sigiloso, é tudo tranquilo, tá, meu velho? Assim, ó, até o Léo trouxe um comentário ali, ó, que legal. O Matheus fez o teste e teve a percepção que tu falou, que o medo não existe. Que legal. Ai, Aê! meu Deus! Show de bola! Isso aí. Não, Matheus, não existe. Eu já fiz e não foi uma vez. Quando eu descobri, assim, mas não pode. Peguei meu medo, botava foto, botava cor, botava assim, Senhor, e aí não, não Não existe. A existe. gente cria ele na cabeça. Não tem Já, como. já diria aquele que estava no Fantástico, que dava muito, isso não existe. Não existe. Ah, que legal, Léo. Que legal que o Matheus fez o teste. E espero que daqui para frente esse moço durma com o quarto escuro, de boa, tranquilo, que nada vai acontecer com ele. Ah, diz para Isso ele que vai ser mesmo. bem tranquilo. Que bom, É que isso aí, show. Matheus. Tá? Isso aí. É aquele exercíciozinho que eu fiz, tá? Ele é simplesmente, se tu olhar que tem tudo ao teu redor, desliga a luz, mudou alguma coisa? Não, não mudou. Tá tudo ali direitinho. A gente cria os fantasminhas na nossa cabeça, Era isso que eu ia entende? dizer. Por coisas que a gente escuta ou que nós escutamos de alguém. Mas não é Sim, real. O medo não é real. O único medo que nós nascemos é o medo do barulho. sim. E até uma coisa assim, até uma questão que eu tenho aqui, que até não sei se já não foi respondida, mas vou até te passar aqui, ó. Que as pessoas elas podem aprender a conviver com seus medos ou é possível eliminá-los completamente? Porque assim, ó, esse exercício que eu fiz agora é o Sim, exercício que eu faço que quando alguém chega e diz para mim, eu não consigo porque paralisa, tá? Então eu faço isso aqui. Isso aí claro. são coisas que dá para mostrar para as outras pessoas também. Por isso que eu trouxe, tá? Mas assim, ó, este medo, para eliminar ele, a pessoa tem que querer também. Sim, Claro. dá para eliminar, porque como ele não existe, dá Sim, para pois é. tirar tudo que não existe, não é real. Se não é real, não faz parte de mim, Sim. entende? Que até tu falando disso, me surgiu uma dúvida assim, ó. Como ele não existe, o momento que passa a ser uma fobia, como é que tu pode tratar isto? Porque até essa minha pergunta aqui eu falei do medo, mas na verdade podia colocar em vez do medo, como ele não existe, né, o medo mais superficial, vamos botar assim, quando ele passa a ser uma fobia, né, como é que tu pode ajudar essa pessoa a conviver ou até, que nem tu disse, eliminar ele de vez mesmo? Ele vai convivendo, tu vai convivendo com ele. Aí, aqui, né, quando eu trago a pessoa para perto do medo,
tá? Onde fica cara a cara com teu medo, tu vai começar a encarar ele. Entende? Entende? Que aí o que vai acontecer? Tu vai mudar tua perspectiva perante aquele fato que tu criou. Porque nada mais é energia. Então, se eu vou botando, tudo que eu foco aumenta. Tudo. Então, quanto mais foco eu pôr, mais eu vou sentir. E quanto menos foco, menos eu vou sentir. Então, eu vou desfocar daquilo ali, porque eu sei que, como aquilo ali não existe, trabalhando o psicológico dela, mudando o foco. Sim. E no caso, assim, ó, agora, como eu já entendi minhas perguntas, está fechamos 1 hora de live, tá? Para começar a agradecer o pessoal que está participando, que participou conosco, que esteve conosco aí, assim, ó, foi muito legal, foi divertido, sabe? Desculpa as brincadeiras aí, mas foi muito legal. Deixa um recadinho aí, Lu, deixa a tua propaganda, né? O teu contato, para o pessoal que estiver ali, que nem foi o Volmar ali também, né? Se alguém não tiver, no caso, vamos seguir, ou de repente não tem meu contato, tem o teu, como é que faz para conversar contigo a respeito, para marcar uma sessão? Fala um pouco para nós aí. Então, assim, ó, quem tiver disponível, né, e querer melhorar algum aspecto, tá, que tá travando, que não tá legal, que não tá evoluindo, pode entrar em contato. O meu arroba é @luterapeuta22, tá? Pode deixar o recado ali, que nós vamos entrar em contato. A gente vai debater direitinho. A minha agenda é manhã e tarde, tá? Obrigada, Lilian. Obrigado, Lilian. Muito obrigada, tu participou também. Show de bola, tá? Obrigado. Muito obrigada mesmo. E a gente está sempre aberto a receber vocês, em primeiro lugar. E em segundo lugar, eu vou dizer assim, ó, tudo que acontece aqui dentro do consultório, entre eu e a pessoa. Eu atendo filhos, eu atendo mães, tá? Onde um e o outro fazem sessões terapêuticas e cada um é um. Não tem nada de mistura de família, de vida, tá? A tua vida com teu filho é lá na tua casa. Aqui são pessoas diferentes, tá bem? Sim. Então, eu sempre trato assim, ó, foi muito gratificante eu seguir esse caminho de terapeuta, e é exatamente isso que eu quero sempre seguir. E se eu quero seguir, eu quero trazer sempre a minha ética, tá? Sempre prezando a vida particular de cada um. E pode deixar ali como é que é o nome do rapaz? O Volmar. Volmar, tá. Volmar, é o seguinte, a depressão, ela não deve ser ignorada não, tá? Porque eu já tive pessoas muito próximas que morreram de depressão, claro, não é o fato, tá? Não me leva a mal, mas sempre de se cuidar, tá bem? E a depressão, ela tá ligada muito ao passado. É alguma coisa que tá lá atrás que tá mexendo ainda. É como se fosse um bichinho aqui dentro corroendo, tá? E a ansiedade é excesso de pensamento, tá bem? Então, só para dar uma explicadinha assim de uma coisa para outra. Não, tranquilo, até assim, ó, agradecer o Léo ali que deixou, né, um parabéns para nós. Obrigado, Léo, por participar. Obrigada, também. Léo, sem palavras. Tá? E o Volmar ali deixou mais um comentário assim, ó, pior que no dia de hoje existe muito preconceito, homofobia, racismo. Para mim, as leis tinham que ser mais rígidas. Exatamente, né? Tinha que ter um processo mais rígido. Mas assim, pessoal, quem tiver, né, participando ou conhecer alguém que tem algum desses problemas que a gente citou aqui, medos, né, ou até nas outras lives também, a gente falou muito de filhos, relação de pai e filho, mãe e filho, né, tiver dúvidas, chama a gente ali no direct do Instagram, tá, no Face também, pode chamar eu, chama a Lu, tá, que a gente conversa com vocês. Se for para mim ali, eu encaminho para a Lu, tá.
tudo direitinho, dou mais ou menos uma pincelada do que a gente pode fazer para te ajudar, tá? Não se acanhe, pode chamar, que nem a Lu disse, é extremamente confidencial, a gente não expõe ninguém, não é exposto ninguém, nem quem nos procurou, sabe? Então, fiquem bem tranquilos que o que veio aqui morre aqui, tá? Então, isso é para deixar vocês bem tranquilos, não é porque a gente, muitas vezes são pessoas conhecidas, que a gente vai sair falando, muito pelo contrário. Não se fala nada, é tudo bem tranquilo, tá? Não é conversado nada a respeito do que tu veio tratar, ou que veio fazer, tá? Então, me procura a Lu ali, tá? Quem tem meu contato do WhatsApp aí, né, de repente, que nem o Vomar tem meu WhatsApp, pode me procurar, eu te esclareço bem direitinho ali, te repasso até o WhatsApp para a Lu. Pode falar, Lu. O Volmar, ele falou a respeito do racismo, né? E eu também concordo, Volmar, porque assim, ó, no dia que Deus classificar pessoas por cor, ninguém vai ir para o céu, né? E Deus nunca vai classificar nós por cor, porque nós viemos dele. Eu concordo plenamente contigo. Não existe preto, branco, amarelo, azul, vermelho. Isso aí não existe. Eu também concordo aqui, ó, plenamente contigo. As leis tinham que ser muito, muito mais rígidas do que já são. Porque, na verdade, Matheus amado, muito obrigado. Boa noite, obrigado. Também, Matheus. Vai dormir, viu? E no escuro, viu? Vai dormir no escuro. Não, e até é legal tu falar essa coisa do racismo ali, que é algo assim, é muito importante, porque existe crimes sendo feitos por causa de cor de pele, que é um absurdo, né? Porque eu vejo que Deus fez só cores diferentes para ele poder te diferenciar de mim, né? Eu de ti, tu de mim, para ele poder se achar no meio de todos. Imagina se todos fossem japoneses, ou todos fossem da mesma cor. Então seria assim, ó, o diferente é normal, sabe? Não existe essa de, porque tu é isso, tu é aquilo, né? É que nem diz aqui, tem ditados assim, vai feder do mesmo jeito. E é a mais pura verdade, quando a gente morrer, vai todo mundo pro mesmo lugar. Então não tem diferença, gente. Isso, assim, é o maior absurdo que tem. Mas como é um assunto muito extenso, e aí a gente vai abrir uma caixa bem grande aqui, né? E a gente já queimou o nosso tempo aqui, já estamos com mais de 1 hora de live, tá? Deixar só aquele abraço, então, para todo mundo, reforçar, segue a gente nas redes sociais ali, @luterapeuta22, @arthur.conceição84, tem o meu também, o meu profissional ali, que é @trgames22, tá? Que nem ela deixou assim, exatamente, Arthur, foi só para poder saber quem é quem, preto ou branco. E é isso aí. E é verdade, né? Não tem essa diferença, não existe, cara. Assim, ó, é o maior absurdo que tem a pessoa ser classificada pela cor de pele, sabe? Isso aí é um absurdo gigantesco. Então não. Pobre nisso também, não existe, não tem como. A gente, todo mundo vai virar pó, todo mundo vai para o cemitério, exato. Todo mundo. A única coisa que não deve ir para o cemitério é sonho. A gente tem que sonhar e viver. O resto. Exatamente. Exatamente. E outra é para se visitar em vida, tá? Não visita no velório. Vamos comemorar. Vamos festejar em vida, tá? Não vamos festejar velório. Aí, isso aí, ó. O próximo passo é fazer terapia. Muito bom. Show de bola. Tá, gente? Então, deixar um abração para todos. Muito obrigado, tá? De coração. Eu e a Elo, a gente agradece por terem prestigiado hoje, um domingão à noite aí. Eu sei que a galera já está preparando para segunda-feira. Alguns já estão naquela depressão da segunda, né? Chegando na segunda-feira. Então, é bom a gente trazer um bate-papo mais descontraído, para vocês também terem um aprendizado. Pô, tem uma consulta com uma terapeuta aqui de graça, né, gente? Pô, no 0800, né? Então, muito legal, brigadão mesmo. É uma gratificação fazer isso aqui. Não tem isso aqui, não. Esse momento nosso, porque assim, ó, eu larguei tudo para viver este momento aqui. E deste momento eu quero fazer sempre o melhor. Sempre. Próximas lives, tá? A live do final de semana que vem vai ser uma live especial dos Dias dos Namorados, tá? Vai estar só love domingo que vem. Tá? Vai ser... Eu vou botar até o filtro dos coraçãozinhos para mim aqui. Vai estar uma loucura.
Tá, gente? Muito obrigado. Quem está entrando agora, tá? Um abraço, obrigado por ter entrado. Tudo de bom, bom domingo a todo mundo, boa semana, que seja Obrigada, início de semana Lilian. 10, tá? Um abração e tchau!